Olá, bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia também, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. A Gente, gente está aqui, já temos o Leonardo presente, mas ainda vamos aguardar uns minutinhos para começar, né? tá bom. Eu Tá vou bom? compartilhar aqui a minha Tá bom, tá. apresentaçãozinha. Para eu ver se está certo, qualquer coisa eu estou com ela aberta aqui, eu posso te apoiar. Tá aparecendo aí, Sim, né? está aparecendo sim, tá? Ah, tá perfeito. Eu E vou aí, começar. até umas 11 horas que alguns professores chegarem, eu faço uma introdução rápida. Ah, e aí você começa, eu fico aqui na retaguarda. Tá Combinado, bom? então. Eu Tá, cuido do chat, se alguém fizer alguma pergunta bacana, se tiver alguma dúvida, eu te interrompo. É um bate-papo mesmo, tá? show. Você não fica preocupado, tá Então tá. bom? Eu vou fechar aqui a câmera e o microfone, Tá. mas já já eu volto, tá bom? Não, beleza, eu também vou ficar aqui nos bastidores. Legal. Até Até já, daqui a pouco, querido. até já.
Começamos já, Maristela? Oi, Pablo. Acho que sim, né? Legal. Deixamos aí 6 minutos. Então, vou fazer uma pequena introdução aqui, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Eu sou a Maristela Monteiro, sou da assessoria pedagógica. Queria agradecer a presença de todos os professores, agradecer também ao professor Pablo por estar aqui conosco, e eu espero que vocês aproveitem esse momento riquíssimo de troca com o autor do material, nesse momento tão importante que vocês estão iniciando o trabalho com o nosso material. Para a gente é sempre um prazer enorme receber as escolas novas. E contem comigo, eu vou ficar aqui tomando conta do chat, usem o chat, façam perguntas, para que a gente troque informações mesmo, e possamos começar aí esse ano letivo com toda a força que o sistema nos traz. Tá bom, Pablo? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Maristela. Então, eu que agradeço. Bom, gente, bom dia, né? A Maristela aí me apresentou, eu sou o Pablo, tudo bem? Eu sou professor de geografia e também escrevo, né, o material didático do Ângulo, né? A minha história no Ângulo, ela começou há quase 20 anos. Esse ano faz 19 anos, né, que eu sou professor em São Paulo, e eu escrevo material há mais ou menos uns 15 anos, né? Então, já estou aí há alguns aninhos trabalhando com isso e tal, e eu uso esse material, né? Então, assim, não é que eu escrevi e não lido com ele diariamente, né? Até coincidentemente, ontem eu estava dando a primeira aula do curso A do material de itinerário do Observatório Geográfico, tudo bem? Então, a gente vai poder trocar experiências. Eu acho que a ideia, né, é justamente trocar experiências, vocês me enxergando como um professor mesmo, né? Eu vou tentar aqui passar para vocês assim algumas propostas, né, pedagógicas, didáticas, mas eu acho que é legal a gente tentar entender como é que esse material ele foi construído, né, antes de eu começar a falar propriamente dele. Tudo bem? Então, assim, de todos os materiais que eu já tive a oportunidade de escrever dentro do sistema Ângulo, sem sombra de dúvidas, esse foi o mais desafiante de todos, né? Por que que eu digo isso? Porque não existia a ideia do que seriam os itinerários formativos. Eu acho que vocês estão acompanhando, né, toda a polêmica em torno disso, né? Houve uma nova mudança do novo ensino médio. Então, basicamente, a encomenda veio assim: olha, a gente precisa escrever um material novo, de que existem alguns documentos que dão algumas diretrizes, mas que ninguém tem esse material, nem no mercado, nem, né, em nenhuma secretaria de ensino. A gente precisa trabalhar um material nesses termos. Então, a primeira tarefa, né, nossa, do grupo de autores ali, a primeira tarefa nossa foi se debruçar em cima desse documento, né, que era um documento, então, oferecido pelo MEC, que chama aí, né, os referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos, né? E dentro desse documento, tem uma parte que eu acho que é muito importante para começar, né, a nossa análise, que é essa daqui. Então, quais são os objetivos dos itinerários formativos? Seja para ciências humanas, seja para ciências da natureza, né? É muito comum, às vezes, a gente encontrar nas reuniões, nos encontros que nós temos, né, com os professores e as professoras da rede, uma certa resistência, de que pega, né, um material pela primeira vez e fica preocupado, né, porque fala, nossa, mas o material fala de coisas ali que talvez os alunos nunca ouviram falar,
né, o material, ele trabalha, né, um conteúdo que, poxa, eu vou ter que montar essa aula diferente, né? Então, assim, tentando entender qual é a proposta dos itinerários formativos, veja que a ideia proposta pelo MEC é de aprofundar as aprendizagens. Então, a FGB, a Formação Geral Básica, como o próprio nome diz, ela tem tudo aquilo que é muito importante, né, para o ensino médio de geografia. Está lá, né? Vocês estão acompanhando o material e tal. E realmente o itinerário, ele vai ter essa proposta de aprofundar. Então, a gente vai pegar determinados assuntos que na formação geral básica, você às vezes tem minutos de uma aula para falar sobre aquilo, e você tem um módulo de 4 aulas só para falar disso. Então, realmente é um aprofundamento nesse sentido, né? Eu posso dar o exemplo do curso C, né? Que é um curso que fala sobre geografia urbana, sobre a produção do espaço geográfico e tal. O nosso material de formação geral básica, ele é bastante rico no segundo ano em geografia urbana, né? Claro, é um material que está preocupado com o Enem, que é muito cobrado, né, geografia urbana dentro do Enem, é um material que está preocupado com os principais vestibulares do Brasil, que cobram muita geografia urbana, né? Só que a geografia urbana, como a gente bem sabe, ela não é importante apenas como um conteúdo. Ela é importante também para a formação integral dos nossos estudantes. Veja tudo que está acontecendo, né, no nosso país. Poxa, eu moro em São Paulo. São Paulo, toda hora que começa a fechar o tempo, como aconteceu essa semana, é uma catástrofe, né? A gente recebe lá o alerta, que nem eu estava numa reunião ontem de autoria e de repente eu recebo aquele alerta no celular, né? Aquele alerta que não dá nem para você colocar no silencioso. Poxa, aquele alerta, infelizmente, é um alerta de tragédia, né? Então, será que basta para estudantes interessados em ciências humanas trabalhar uma aula de 50 minutos sobre problemas socioambientais urbanos? Será que não seria interessante esse estudante no ensino médio que optou pelas ciências humanas, ele de repente ter um curso de geografia urbana onde ele vai ter módulos e mais módulos, semanas e mais semanas para discutir as questões ambientais urbanas? Então é isso, né? A gente não está produzindo material apenas preocupado com aquele conteúdo programático do ensino médio, que a gente sabe que é o que está na formação geral básica. A gente também está preocupado com a formação integral, com essa formação cidadã, com essa formação autônoma. E aí veja o que o próprio documento do MEC ele diz. A gente precisa, a partir dos itinerários, promover a incorporação de valores universais. Valores como ética, como liberdade, como democracia, como justiça social, como pluralidade, como solidariedade, como sustentabilidade, né? O curso A é um curso sobre pegada ecológica. Ele é um curso que o grande mote dele é a gente trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável, né? No sentido da gente colocar os nossos estudantes como pessoas que pensam a respeito dos seus próprios hábitos de consumo e como que isso impacta sobre o meio ambiente, né? Então, a partir disso, a gente, obviamente, está interessado em fazer o quê? Com que os nossos estudantes desenvolvam habilidades e essas habilidades vão ajudar eles a terem uma visão mais ampla e heterogênea. E é muito legal essa última parte, né, desse quarto objetivo, né? Que é para ele ter uma visão mais ampla e heterogênea de mundo, para ele tomar decisões, para ele agir em diferentes situações. E aí a geografia tem uma função muito importante, porque a gente tem a capacidade de discutir temas
em diferentes escalas geográficas. Então, o material ele foi produzido com uma série de atividades que normalmente elas vão explorar diferentes escalas geográficas. O estudante ele vai ter que refletir sobre aquele problema na escala local, da comunidade dele, do bairro dele, da escola dele. Ele, às vezes, vai ter que refletir sobre esses problemas numa escala municipal, às vezes numa escala estadual, às vezes numa escala global, justamente nesse sentido, né, de estimular essa visão mais ampla, mais heterogênea e, principalmente, estimular a autonomia do nosso estudante, né, para que ele tenha essa capacidade de tomar decisões ao longo da vida profissional dele mais assertivas. Então, eu vejo que, apesar de desafiante, esse material ele foi um material que eu tive o maior prazer de escrever, porque ele era diferente, porque ele era um material que ele estava sendo escrito com uma concepção um pouco diferente, né? Então, acho que, assim, a primeira sugestão que eu dou para vocês é que esse material ele foi feito para que a gente saia um pouco daquele modelo tradicional de aula, da aula expositiva. Esse é um material mais de escuta da nossa parte. Esse é um material em que a gente tem uma função mais de tutor, da gente observar os estudantes colocarem a mão na massa, debaterem, né? A formação geral básica, ela tem essa função de trazer aquilo que é básico, aula mais expositiva, a gente às vezes tem que correr com o conteúdo. Vocês vão perceber aqui, a partir dos exemplos que eu vou dando, que a pegada do material é uma pegada um pouco diferente, de que a gente tem um tempo mais livre para trabalhar as atividades, no sentido de que ele é um material em que a gente deve estar menos preocupado em preencher as atividades e mais preocupado em cumprir esses 4 objetivos que foram colocados aí, conforme proposto pelo MEC. Tudo bem? Então, assim, com base nisso, né, com base nessas premissas, e é sempre legal a gente não perder, né, de vista que essas premissas elas não foram construídas por nós, autores do ângulo, elas foram construídas por documentos oficiais do MEC. A partir dessas premissas, o que a gente fez? Aí a gente resolveu criar a programação, né? A programação de geografia, ela foi construída de maneira conjunta com a programação de história, a partir do desenvolvimento de 4 eixos temáticos. Então, os 4 cursos, o curso A, o curso B, o curso C e o curso D, eles fazem parte, na verdade, de 4 eixos temáticos. Então, é isso daqui, ó. Esse é o curso A, esse é o curso B, esse é o curso C e esse é o curso D de Geografia. Eles estão inseridos nesses 4 eixos temáticos aqui. E esses eixos temáticos, eles vão servir para quê? Justamente para integrar as discussões entre história e geografia. Então, eu sentei lado a lado, né, eu e os outros autores de geografia, nós sentamos lado a lado com os outros autores da história e a gente pensou em conjunto como deveria ser essa programação. Exatamente para que o aluno, né, que tenha escolhido fazer itinerários dentro de ciências humanas, ele vai perceber um diálogo constante entre aquilo que ele está aprendendo no curso A de História para aquilo que ele está aprendendo no curso A de Geografia. Então, por exemplo, o curso A de História é um curso que analisa a evolução cultural ao longo da história. Poxa, a gente vai pegar na geografia o final dessa história. A gente vai chegar na cultura de consumo. E a cultura de consumo, que é a que a gente vive, né, a cultura capitalista de consumo, ela tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente. Então, esse é o viés, né? A história discutindo o desenvolvimento cultural ao longo da história e a geografia se apropriando disso e trabalhando, né, a questão da pegada ecológica, do tipo, poxa, olha só, né, como que o nosso padrão cultural de consumo
ele tem um impacto absurdo, né, dentro do meio ambiente. O segundo eixo temático, a gente trata de tensões sociais. Então, a história vai pelo caminho da discussão sobre o conceito de poder, as diferentes rupturas históricas de poder que aconteceram, né? A gente, na geografia, traz para a atualidade. Então, a gente vai trabalhar no curso B as tensões no mundo globalizado. Qual que seria o viés desse nosso curso B? Seria pensar assim, poxa, supostamente, globalização parte do princípio de que o mundo está mais integrado, mas não é bem assim. O mundo globalizado, ele é mais conflituoso até do que o mundo anterior a esse processo de globalização dos anos 90. Então, a gente vai analisar os mais diversos conflitos que caracterizam esse mundo globalizado pós-década de 90, né? O curso C, ele fala sobre o mundo urbano. Então, a história vai aprofundar, né, como que se deu o desenvolvimento, né, do espaço urbano na história da humanidade, e a gente, em geografia, vai ter, assim, um mundo de aulas para discutir toda a produção do espaço urbano, né, passando por problemas sociais, passando por problemas ambientais, passando por questões mais técnicas, como hierarquia, passando por coisas muito importantes, por exemplo, como planejamento urbano, né? Que é isso, o planejamento urbano cai no Enem? Não cai. Planejamento urbano cai na FUVEST, cai nos grandes vestibulares do Brasil? Não cai, né? Só que é importante para a formação, né, cidadã do nosso estudante demais, né? Ele entender como, né, que o melhor planejamento do espaço pode ajudar as pessoas a viverem melhor dentro das cidades, né? Então, é um curso bem interessante nesse sentido. E o último eixo temático, ele fala sobre conflitos e mediações no mundo capitalista, né? Então, a história, ela vai fazer um apanhado sobre a evolução capitalista, enquanto que a geografia vai, de novo, chegar mais próximo da atualidade e vai falar assim, nesse mundo pós-Segunda Guerra, como que os conflitos eles são intermediados no mundo? Pela Organização das Nações Unidas. A gente sabe, né, que é uma organização que está em descrédito. Só que muitas das vezes os nossos estudantes não conhecem qual é o tipo de órgão que faz parte da Organização das Nações Unidas. Qual é a importância dela dentro das questões ambientais, dentro das questões sociais, dentro das questões políticas, dentro das questões econômicas, o que são, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, tá tudo dentro desse curso dele aí, tá? Então, foi dessa maneira, né, que a gente pensou os cursos de geografia, e é legal não perder de vista que eles não foram pensados, então, sozinhos, que eles foram pensados juntos com os cursos de história também. Legal? Se possível, eu queria escutar um pouquinho vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida até agora? Eu, a partir de agora, vou começar a analisar o material especificamente, né? Eu queria, até esse ponto aqui, mostrar para vocês como é que o material foi pensado, né, como é que a gente criou, né, da onde a gente criou esses cursos aí. Tá tudo jóia até agora, galera? Tá tudo bem? Aqui no chat, por enquanto, nenhuma pergunta, viu, Pablo? Então tá bom, eu vou Tô de olho, e até acabei de colocar uma mensagem para eles usarem o chat para deixar os comentários, tirar as dúvidas. Bom, então eu vou fazer assim, Maristela. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar, pessoal? Acho que não, Pablo. Eu vou fazer assim, Maristela, eu vou agora começar a falar do material propriamente dito, que eu acho que, de repente, é onde começam a aparecer as dúvidas, né? Então, assim, o que eu resolvi fazer aqui? Como muitos de vocês estão pegando esse material pela primeira vez, eu acho que é legal a gente tentar entender como é que o material está estruturado, né? Então, essas são as seções do material, tá? E ali do lado a gente vai trabalhar alguns materiais complementares, além daquele caderno físico que você recebe. A proposta daqui até o final, né, da minha apresentação
é eu passar por cada uma dessas sessões aí, tá? Explicar para vocês como funciona cada uma dessas sessões. Então, o nosso material ele é constituído em objetivos de aprendizagem, embarque, fundamentos teóricos, aprimorando habilidades, estudo orientado e rumo ao Enem. Falando português mais claro, objetivos de aprendizagem é para o professor dizer para o aluno no começo do módulo do que aquele módulo trata. Embarque, é um aquecimento. Fundamentos teóricos, vai estar a teoria que vai sustentar a discussão da aula. Aprimorando habilidades, são as atividades propostas para a sala de aula. Estudo orientado, são as atividades que podem ser feitas em sala de aula, mas que estão também, né, destinadas aí à tarefa de casa. E o Rumo Enem é uma sessão que mostra como que esses assuntos, eles também dialogam com a prova mais importante do país, tá? Todo esse material físico impresso que a gente tem, ele é complementado por videoaulas, daqui a pouco eu vou explicar, né, como a gente encontra essas videoaulas, alguns recursos digitais em alguns módulos, e a gente também tem uma novidade aí, que é a questão do podcast. Legal? Então, vou começar. Ó, quando a gente pega, eu peguei alguns exemplos aleatórios aqui, tá? Então, por exemplo, esse é o módulo 3 do curso B de Tensões no Mundo Globalizado, tá? Então, o módulo 3, que é um módulo que trata de questões humanitárias. Você, professor, você, professora, recebe o material, o que você vai encontrar do ladinho, no começo do módulo? Você vai encontrar os objetivos de aprendizagem. Eu gosto de brincar que os objetivos de aprendizagem, eles representam a explicação da explicação, né? Então, seria mais ou menos assim, né? Você chegar e falar para os estudantes, olha, a gente agora vai trabalhar um módulo proposto para 2 aulas, tá? O módulo 3 é proposto para 2 aulas. Qual é o ponto de partida, qual é o ponto de chegada desse módulo? Sabe aquela história do combinado não sai caro? Chegar para os nossos estudantes ali no começo da coisa e falar, olha, é isso daqui. Esse módulo de crise humanitária, ele tem como proposta começar falando disso e terminar falando disso. Então, eu vou me dar por satisfeito se a gente compreender isso daqui, tá? Bom, se você quiser, você pode entrar no plural, tá? Acessar o material e veja que na hora que você acessar objetivos de aprendizagem do módulo 3 do curso B, vai aparecer isso daqui, a mesma coisa que estava escrito no material impresso, né? Com aquele rosinha ali, com aquela cor rosa, e vai aparecer, ouça o podcast. E aí, a gente tem um podcast aqui de 30 minutos. Gente, eu já vou pedir desculpa, tá? A gente claramente não é profissional em podcast. Então, isso foi um desafio. Foi mais ou menos assim. A gente estava pensando no material, aí a gente falou, poxa, muitas das vezes, o professor, a professora, dá aula em várias unidades, dá aula em várias escolas, pega um monte de trânsito no dia a dia dele e tal. Será que a gente não podia criar um manual do professor numa mídia diferente, num podcast? Então, essa foi a ideia da criação do podcast. Então, assim, eu adoraria se quando eu comecei a usar o material do ângulo lá 20 anos atrás, tivesse o podcast. Porque eu dava aula em 5 ângulos de diferentes cidades do interior de São Paulo, eu ficava viajando de uma cidade para outra. Se eu pudesse escutar, né, como que o autor do material pensou para trabalhar aquele módulo, poxa, eu ia achar legal pra caramba. Então tá lá, tá? A gente gravou, todos os módulos, eles estão, né, gravados, esses podcasts, e a gente dá ali algumas sugestões de encaminhamento do módulo, né? E assim, gente, ó,
não é para levar ferro e fogo. A gente jamais gostaria que vocês ficassem engessados àquilo que a gente está propondo. A gente daria uma sugestão com base no que a gente pensou quando criou o material e as atividades e um pouco da nossa prática pedagógica. Mas a mágica, ela é de vocês, sem dúvidas. Então, a gente daria a sugestão. Então, se de repente você tiver esse tempo, você estiver interessado, né, em saber como a gente pensou o módulo, você vai encontrar lá no plural, né, o podcast explicando direitinho como funciona. Tá, agora vamos lá. Alguém que está assistindo a palestra, por acaso, vai trabalhar itinerário com turma multisseriada? Eu estou querendo dizer, numa mesma sala vai ter aluno de primeiro e de segundo ano? Alguém? Ou vai ser só primeiro ou vai ser só segundo? Eu estou perguntando isso porque a sessão embarque, ela é uma sessão estratégica quando isso acontece. A gente gosta de brincar só primeiro ano, Adriane. Legal. É o que mais tem acontecido. Tá? Eu, por exemplo, também trabalho, né, no ângulo de São Paulo só com ou é primeiro ano ou é segundo ano, né? Então são alunos de uma única série na mesma sala, né? Eu acho que é o que mais tem acontecido aí. Mas o material ele está proposto também para ser multisseriado. Tá? Então eu já ouvi falar que algumas escolas adotam também. A gente brinca que a sessão embarque ela é o termômetro da turma, tá? Por que isso? Como eu disse, os assuntos trabalhados dentro dos itinerários são assuntos diferentes da formação geral básica. Não que eles nunca ouviram falar, né? Mas que talvez eles nunca tenham tido muito tempo para falar só daquilo. Então, a sessão embarque, ela vai ser sempre o termômetro do tipo, vamos usar ela para dosar o que a turma que eu tenho aqui na minha frente sabe sobre o assunto. Por exemplo, eu coloquei aí o módulo 1 do curso A de pegada ecológica. Eu dei essa aula ontem, gente, ontem, 10h30 da manhã eu estava dando essa aula. Então, o que eu fiz? Eu perguntei para a sala, você já calculou o seu impacto sobre o meio ambiente? Por que eu fiz essa pergunta? Porque aqueles estudantes que estavam ali na minha frente, eu não conhecia eles. Eles não foram meus alunos no ano passado. Então, eu não fazia ideia o que eles tinham de conhecimento sobre sustentabilidade, sobre até a própria pegada ecológica. E aí eu falei, a aula é uma aula mais de escuta, menos de exposição. Então, o que eu fiz? Eu fiquei escutando. 10 minutos escutando eles falando. Sala de 45 alunos. Então, um fala o que pensa, o outro fala o que pensa, aí o outro sugere o que pensa, aí o outro vai lá, é aquela balbúrdia produtiva. Que você vai escutando eles, e aí você vai captando, e, poxa, então legal. Eles têm essa noção, então dá para eu ter esse V0 para eu começar o papo. Então, o embarque, ele está sempre no começo do módulo, não no começo de cada aula. Então, por exemplo, esse módulo 1, ele está previsto para 4 aulas. Não vai ter um embarque em cada uma das 4 aulas, certo? Vai ter um embarque para o módulo inteiro proposto para 4 aulas. Então, seria mais ou menos assim, eu vou fazer essa pergunta, é uma pergunta gatilho, que vai estimular uma discussão entre os estudantes, eu vou medir o conhecimento prévio que eles têm daquele assunto, e a partir disso eu vou direcionar qual vai ser o caminho da minha aula. Tá? Por exemplo, às vezes a gente coloca discussões menos conhecidas ainda deles. Tipo, crises humanitárias. Todo mundo já ouviu falar sobre crise humanitária, não precisa estar na escola para ouvir falar sobre crise humanitária. Mas será que eles, algum dia na vida, colocaram a bola no chão para ter que falar só sobre isso?
uma aula inteira. Veja, esse módulo agora ele está proposto para 2 aulas. Aí olha qual é a pergunta do embarque. Por que estamos vivendo a pior crise humanitária da história recente? Aí tem um pequeno texto falando ali, né, de um dos principais nomes da Organização das Nações Unidas, que ele fala, né, de que, olha, né, desde a Segunda Guerra Mundial, que a gente não estava vivendo uma crise humanitária tão grande assim e tal. E aí é o momento de você perguntar para os estudantes o que vocês entendem como crise humanitária. O que é crise humanitária? Porque, ó, esse módulo é um módulo que se propõe a discutir isso. Quer ver? Olha outro exemplo que eu acho interessante. Cidades resilientes. Talvez ele escutou na TV falar sobre cidade resiliente, com esse tanto de problema que está acontecendo, né, no meio ambiente. O ano passado, com aquela tragédia toda que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa expressão ela não saía do noticiário ano passado, de que, por conta desse tipo de tragédia, as cidades precisam ser cada vez mais resilientes. Mas é isso, a gente está falando de um estudante de 15, 16 anos de idade. Às vezes ele não assiste telejornal. Às vezes ele não está por dentro das notícias. Então, é a hora da gente... esse módulo aqui, ele vai falar sobre cidade resiliente. Você já ouviu falar o que é isso? Então, é o começo da aula, né? Você vai trabalhar esse ensaio, né? Esse termômetro para sentir o quanto que os seus estudantes eles conhecem daquele assunto ali. Tá? Essa é a sessão embarque. Legal. Passou a sessão embarque, a gente entra nos fundamentos teóricos. Então, é a teoria que vai sustentar a discussão da aula. Tá? Pablo, o que eu faço? Eu dou teoria. Você falou que a aula ela tem que ser menos expositiva, que ela tem que ser uma aula com a participação maior dos estudantes e tal. Olha, acho legal, às vezes, se você está acostumado a dar 45 minutos, 50 minutos de aula expositiva, 10. Então, pode ter a parte expositiva da aula. Né? Aí você fala, poxa, Paulo, mas sei lá, às vezes isso vai me tomar um tempo enorme, né? Então, olha só. Ao final de cada 2 aulas, então, os módulos têm no máximo 4 aulas. A cada 2 aulas, sempre existe uma videoaula gravada para um grupo de cada 2 aulas. Legal? Então, o que a gente sugere? Que você entre no plural e que você, às vezes, projete esses 10 minutos de videoaula que vai ter uma síntese gravada por nós daquilo que é muito importante para aquelas 2 aulas do módulo. Aí as próximas 2 aulas vão ter uma videoaula disso também. Então é uma sugestão, né? Você pode passar 10 minutos dessa videoaula. Poxa, gente, ontem estava com um problemão. Internet caiu na escola. Não rolou de jeito nenhum, não tinha internet, o roteador estava longe da sala que eu estava dando aula. Eu falei, e agora o que eu faço? O que eu fiz? Eu recortei, né, textos dessa sessão partes do texto dessa sessão Fundamentos Teóricos, dei 10 minutos de aula expositiva sobre pegada ecológica. E depois, atividades. Quais atividades? Essas atividades aqui. Então, a sessão Aprimorando Habilidades, ela é, vamos dizer assim, a maior parte da aula. A maior parte da aula. Então, se a gente na formação geral básica está acostumado a dar a maior parte do tempo de aula expositiva, aqui a gente tem uma concepção diferente de material. Né? A maior parte da aula são atividades. Né? Nessas atividades, o que a gente faz? A gente tenta pensar assim, poxa, às vezes, esse
curso que o meu estudante está fazendo, ele está no primeiro ano do ensino médio. Ele não estudou ainda deslizamento, escorregamento de terra. Ele nem lembra disso do ensino fundamental. Então, a gente tomou cuidado de, nos exercícios da sessão Aprimorando Habilidades, quando a gente vai tratar de algo que a gente sabe que normalmente os estudantes não têm um conhecimento prévio tão grande daquilo, a gente colocou um texto de apoio. Não é isso. São atividades criadas para que o aluno tenha autonomia para fazer elas tranquilamente sozinho. Então, ele vai ler o texto, ele vai interpretar aquilo ali, né? Ontem, na minha aula lá de pegada ecológica, o que eu fiz? Eu dividi eles em grupos. Né? Então, os 45 alunos lá, dividi em 10 grupos, e os 10 grupos responderam 2 questões em uma aula dupla da sessão Aprimorando Habilidades. Pablo, mas, nossa, o material está cheio de exercício e tal. Gente, a concepção do material é um pouco diferente. Não fica preocupado, como na FGD, de preencher todos os exercícios. É aquela ideia, é o termômetro que eu acabei de dizer. Você viu lá, no embarque, que os seus estudantes não fazem a menor ideia do que você está falando, talvez um exercício da sessão Aprimorando Habilidades é o suficiente. É o suficiente para quê? Lembra? Para a formação integral dos nossos estudantes. Para a formação cidadã dele. É disso que a gente está falando. Então, tem um exercício da sessão Aprimorando Habilidades que você falou, olha, considerando a realidade da escola que eu estou, do tipo de aluno que eu tenho, do tipo de interesse que eles têm, esse daqui é o exercício mais interessante que eu tenho para fazer. Se eu, numa aula de 45 minutos, conseguir trabalhar essa atividade, estimulando o debate entre eles, eu me dou por satisfeito. E a gente, normalmente, faz o quê? A gente costuma colocar, nessa sessão Aprimorando Habilidades, temas polêmicos, justamente para suscitar o debate. A gente quer tirar ele da zona de conforto dele. Sabe, a gente não está preocupado tanto, às vezes, com a questão conceitual. Lembra que eu mostrei lá nos objetivos de aprendizagem? A gente tem que aprofundar, né, as aprendizagens. Então, vamos colocar uma coisa que vai tirar ele da zona de conforto. Por exemplo, né, esse exercício aí que eu peguei como exemplo, ele é do módulo que fala sobre sociedade de consumo, né, do curso A de pegada ecológica. E aí é uma questão que fala sobre a 4ª Revolução Industrial. Ontem mesmo eu perguntei para os meus estudantes se eles lembravam o que era a 4ª Revolução Industrial. Eles não lembravam. Aí tem um texto lembrando o que é a 4ª Revolução Industrial. Lembrando que a 4ª Revolução Industrial, ela está associada à inteligência, né, ou à internet das coisas, à inteligência artificial. Aí vai lá, olha o tipo de exercício. Explique como a internet das coisas pode mudar os hábitos de consumo da população em geral. É isso. É o dia a dia deles, né? Poxa, quer dizer então que a minha geladeira agora conversa com o meu celular? É isso. Quer dizer que eu estou, né, em casa e aí a geladeira fala que acabou aquele requeijão que eu mais gosto. Puxa, como é que isso vai mudar a minha maneira de se comportar com o consumo? Não é isso. São coisas do dia a dia, né? Então, recapitulando, a sessão Aprimorando Habilidades, ela foi proposta para trabalhar em sala, tá? A ideia é essa. Os exercícios da sessão Aprimorando Habilidades são exercícios para a gente trabalhar em sala. Preciso trabalhar todos? Não. Escolhe aquele que é mais conveniente para o tipo de estudante que você tem. E por que eu estou dizendo isso? Já aconteceu, de alguns anos atrás, eu estava dando essa imersão, e aí, não foi essa imersão, foi o encontro do meio do ano, que é quando vocês trazem o feedback de como foi trabalhar, né, o semestre inteiro.
E aí eu achei muito legal o feedback da colega de vocês, que ela falou assim, poxa, Pablo, eu estava meio ansiosa, porque eu dou aula numa escola rural, né, numa cidade que tem uma zona rural muito grande, com produtores rurais, e era esse curso de pegada ecológica, e a gente estava discutindo a pegada d'água, e tinha uma discussão muito forte sobre agrotóxico. E aí eu fiquei preocupado qual seria a reação dos meus estudantes. E foi uma reação positiva. Por quê? Porque foi uma reação de conscientização, de que eles queriam ampliar, extravasar aquilo ali para um projeto de conscientização no semestre. Então, percebe? É isso, né? A sessão Aprimorando Habilidades, ela te dá um conjunto de exercícios. A gente gosta de brincar que é como se fosse uma caixa de ferramentas da sua aula. E aí você vai escolher a ferramenta que é mais interessante para aquilo que você está precisando ali naquele momento, né? Bom, tudo bem até agora? Vocês estão muito quietinhos aqui, eu estou falando. Maristela, eu vou considerar que está tudo bem. Concordo contigo, Pablo, até agora, só a Adrine que participou aqui no chat, eu acho que você está arrasando, viu? Pelo menos eu estou aqui, que não sou especialista, dessa forma. Muito. Eu vou interpretar dessa forma. Eu estou aqui, assim, de vez em quando eu escrevo, pessoal, coloca tudo aqui no chat, mas eles estão... Acho que no fim você vai ser bombardeado. Vamos tocando. Bom, aí suponha, legal, você estava lá preparando a sua aula, e aí você percebeu que na sessão estudo orientado tinha um exercício mais legal do que o da Aprimorando Habilidades. Posso usar, Pablo, na aula? Claro. Inclusive, lá no podcast que a gente gravou, a gente recomenda alguns. A gente fala assim, tá vendo esse exercício 5 da sessão Estudo Aprimorando Habilidades? Então, você pode, de repente, usar esse exercício na aula para levantar esse tipo de discussão, né? E aí, olha que legal. A gente, lá no podcast e também no material impresso, a gente sugere na sessão Estudo Orientado o uso de algumas metodologias ativas. Então, por exemplo, esse exercício aqui, eu gosto bastante dele como exemplo, porque ele já virou também projeto final de semestre. Ele basicamente tem um texto que fala que hoje em dia, com as redes sociais, a opinião pública ela fica a par muito mais rápido das crises humanitárias que estão acontecendo no mundo do que antigamente, né? E é aquela história, né? Antigamente a gente sabia de um conflito porque a grande mídia uma hora ia lá e apresentava aquele conflito para a gente. Hoje não, basta uma pessoa ter um celular, postar que aquele conflito está acontecendo, imediatamente isso repercute no mundo inteiro, a opinião pública, né, passa a falar disso e, às vezes, os governos, né, esses órgãos supranacionais tomam algum tipo de atitude. Então, é um exercício que fala, né, um texto que fala sobre isso. Tá. Aí o item A, ele reflete sobre isso. Aí olha o item B. Quais estratégias você acha que as entidades de ajuda humanitária deveriam adotar para ganhar maior apoio da opinião pública e dos governos para combater as crises humanitárias no mundo? Escolha uma das áreas atingidas por essas crises, estudadas nas aulas, e produza um cartaz, um videoclipe publicitário, com as suas estratégias para sensibilizar a população sobre a carência de ajuda nessas áreas. Então, eu já escutei aqui, na reunião do meio de ano de feedback, que um professor usou isso como o projeto do semestre.
Por isso que a gente sugeriu lá em cima, olha, esse exercício aqui, ele pode ser usado com uma aprendizagem baseada em projeto. Então, você começa o módulo de crise humanitária falando desse exercício. Falando, ó, a minha nota do semestre, a minha nota do bimestre, a minha nota do trimestre vai ser esse cartaz. Vai ser essa peça publicitária. A gente sugeriu. Você vai levar isso a ferro e fogo? De novo, a gente dá uma caixa de ferramentas, você, de repente, vê se aquilo ali faz sentido, né, para o tipo de estudante que você tem, pela dinâmica que você está conduzindo ou não. Tá? Olha só, outro exemplo. Então, de novo, esse exercício, ele é um exercício sobre os conflitos no Oriente Médio, e ele fala sobre a guerra no Afeganistão e tal. De novo, você pode ter um aluno de primeiro ano que não tem isso na FGB do primeiro ano, e ele está fazendo o curso B de tensões no mundo globalizado. Você entendeu? Então, assim, poxa, ele não lembra disso do ensino fundamental. Aí a gente propõe. Então, o que você pode fazer? Você pode usar esse exercício aqui para sua aula como uma aula invertida. Você propõe que o estudante venha com esse exercício feito de casa. Então, ele vai em casa, antes da sua aula, né, naquele esquema de aula invertida, ele vai ter lido esse texto, ele vai ter pensado nessa questão, ele vai ter levantado as dúvidas dele, e aí a aula vai começar com essa atividade prévia que ele já fez. Então, a gente recorre muitas das vezes, né, à aula invertida, quando a gente percebe que o tema que vai ser trabalhado naquela aula pode ser que o estudante ainda não tenha visto na FGB, porque ele está no primeiro ano, por exemplo. Então, a gente toma esse cuidado também, tá? E tem aqui, ó, às vezes, eu peguei outro exemplo que eu acho bacana, mais de uma metodologia ativa sugerida. Então, o que a gente faz às vezes? A gente fala, olha, esse exercício aqui, ele é um exercício que ele pode ser feito em casa, ele pode ser feito como o mote, o problema que vai ser discutido naquele trimestre, ou ele pode ser feito em dupla, em que um ajuda o outro a entender melhor o que está se passando ali. E, de novo, quando a gente propõe esse tipo de exercício, a gente propõe ele dentro de qual lógica, né? Olha lá, explique como as relações de consumo estão sendo transformadas pelos influenciadores digitais. Exemplifique. A gente está trazendo uma coisa do dia a dia. A gente está mais ou menos perguntando assim para o estudante. Por isso que a gente está estimulando a aprendizagem em pares. Porque eles vão adorar falar disso com os colegas dele. Eles vão adorar falar assim, nossa, ontem eu comprei a minha blusinha lá da Shein, porque tem uma influenciadora legal pra caramba que eu sigo ela, que, nossa, eu achei que ficou lindo no corpo dela e tal, e eu acabei comprando. Então, esse é o tipo de debate que a gente quer criar, certo? E que ele traga a experiência do dia a dia dele para dentro da sala. Legal? Então, só recapitulando. Sessão aprimorando habilidades. São os estudos propostos, são os exercícios propostos para a sala. Pablo, preciso fazer todos? Não. Escolhe aquele que você achar mais interessante. Estudo orientado é a tarefa, mas muitas das vezes a gente recomenda, em rosinha, igual vocês viram, que esses exercícios podem ser usados em aula a partir de uma metodologia ativa. Então, a minha sugestão, está preparando a aula? Dá uma olhadinha lá no estudo orientado, veja se, de repente, o exercício da sessão estudo orientado não é mais legal até do que os da aprimorando habilidades, para deixar a sua aula uma aula um pouco mais interessante. Esse exercício, por exemplo, eu já usei ele em aula, né? Foram
Foi 40 minutos de aula. 40 minutos. Todo mundo queria falar, todo mundo queria dar um exemplo, todo mundo queria trazer uma reflexão sobre isso, né? E eu percebi que ele era mais importante do que os exercícios da sessão Aprimorando Habilidades, que eram um pouquinho mais quadradinhos ali no caso. Certo? Ó, eu tenho que explicar para vocês a última sessão aqui, tá? Então, vocês já vão pensando nas dúvidas aí, porque depois dessa sessão a gente tem que conversar um pouquinho, tá? Eu escuto muito quando acontece a imersão, né? Quando acontece a convenção, de que, mas, ô Paulo, esse material aí de itinerário é uma viagem, né? Que vocês ficam aí falando um montão de coisa difícil, né, e tal. Isso cai no vestibular? Isso cai no vestibular, né? Olha, muitas redações, né, como eu trabalho muito com cursinho também, eu tenho que estar por dentro, né, dos temas das redações. Muitas redações que hoje têm um peso cada vez maior, né, dentro das provas, alunos que passaram pelos nossos cursos de itinerário de ciências humanas nos agradecem, sabe? Porque falam, poxa, Paulo, se eu não tivesse assistido 4 aulas sobre cidades resilientes, eu acho que eu nunca teria desenvolvido um repertório tão grande para escrever uma redação nota 900 no Enem, sobre aquilo ali, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa o nosso material de itinerário, ele ajuda absurdamente na capacidade de desenvolvimento de repertório sobre temas atuais que costumam aparecer cada vez mais, né, nas nossas provas. Só que também, gente, nós tivemos esse desafio, né, que foi o desafio final para elaborar esse material. Com base nos documentos do MEC, a gente elaborou questões inéditas dentro do modelo do Enem. São essas questões que vão aparecer na seção Rumo Enem, tá? Então, são os temas que aparecem dentro dos cursos de itinerário e como que esses temas podem ser cobrados dentro de questões de Enem. No final do ano, quando passa o Enem, quando passa os vestibulares, a gente, ali no ângulo, precisa gravar alguns vídeos para assessoria de imprensa. Até legal se vocês puderem depois seguir, né, as redes sociais do ângulo, do curso ângulo e tal. A gente grava alguns vídeos para assessoria de imprensa mostrando como que o nosso material acertou determinadas questões. E direto acontece dessas questões da seção Rumo Enem, algo muito parecido aparecer nos principais vestibulares e no próprio Enem. Então, sabe, assim, gente, se de repente vocês tinham aquela ideia de que esse não é um material preparatório para os vestibulares, para o Enem, a gente tem que lembrar que o DNA do ângulo são os vestibulares e o Enem, tá? Então, a gente jamais escreveria um material perdendo de vista essa preparação, né? Preocupados com isso. E aqui eu vou contar uma fofoquinha para vocês, tá? Com essa mudança que aconteceu, a mudança da mudança, né, que vocês devem estar acompanhando, do novo ensino médio, qual foi o debate em cima dos itinerários? Que como o MEC não tinha elaborado diretrizes muito claras sobre do que deveriam ser os cursos de itinerários, começaram a aparecer aqueles cursos no Brasil inteiro, que todo mundo ouviu falar, de como fazer um bolo, né, aquelas coisas malucas e tal. O ângulo, lá atrás, tinha se antecipado. Então, eu acho que vocês perceberam que quando a gente criou o curso A, B, C e D, a gente não quis inventar a roda.
A gente quis pegar aqueles conteúdos que fazem parte da FGD e aprofundar as aprendizagens. Foi isso que a gente fez. Então, o material, ele é um material que está totalmente conforme a, inclusive, essas novas mudanças que foram propostas aí, né, novamente para os itinerários. Tudo bem? E aí, Maristela? Quietíssimos aqui no chat, viu, Pablo? Eu já aproveitei, quietíssimos, já aproveitei sua dica aqui, eu já colei as redes sociais aqui do sistema para eles seguirem. E a gente sempre vai publicando um monte de coisa legal lá, né? A gente coloca muita coisa sobre vestibular, sobre as mudanças do ensino médio, sobre metodologias ativas, né? Então, é bem legal se puder acompanhar aí. E coisas bacanas também para o professor publicar, replicar na sua rede, né? Claro, porque às vezes acontece, né? De, poxa, um projeto legal que ele usou de itinerário, sabe? Marca a gente lá. Com certeza, com certeza. Inclusive, né, Pablo, o nosso material, ele deve parte da qualidade dele também a essa interação com os professores parceiros, né? Total. E nos deixam, né, sempre a par de se está acontecendo alguma coisa, das coisas que são bacanas. É isso que faz ele estar se atualizando sempre, né? Porque a gente está sempre dialogando, né, com quem usa, né? Isso. Então, a ideia é essa, né? A ideia é essa, e vou aproveitar aqui a deixa, que não podia deixar passar essa oportunidade, de falar do Fale com o Autor, viu, pessoal? Vocês estão aí ouvindo a gente, tem o Fale com o Autor lá no portal pedagógico do Ângulo. Vocês podem mandar mensagem para o Pablo e para outros autores da área de geografia, de repente da formação geral, através do portal pedagógico do sistema, tá? Depois, se vocês não souberem, peçam aí uma força para a assessoria que atende a escola, que eles te apoiam, para vocês localizarem, mas é lá no portal do Ângulo. Bom, então eu vou... Diga lá, Júlio. Que bom. Diga lá. Foi sem querer? Bom dia, professor. Alô, bom dia. Prazer falar contigo, sou admirador do teu trabalho. Prazer é o meu. Muito legal, assim. E a primeira coisa que eu queria te falar é obrigado aí por descortinar, né, algumas das minhas aflições. Uma delas era a quantidade de exercício, né? E tu dá uma sensação, às vezes, que tu não está cumprindo o teu trabalho, né? Então, a gente olhava uma quantidade de exercícios, ali no módulo 1, por exemplo, tem 13 exercícios né, 8 de aprimoramento, depois os 13 de orientação. Então, isso foi muito válido, né, esse encontro aqui nessa manhã contigo. E eu também queria dividir com os colegas que estão na sala uma experiência que eu fiz no ano passado e que foi muito legal, né, um feedback aí que eu queria dar para vocês. Legal. Uma aula que eu acabei elaborando e foi muito legal. Primeiro, é legal que eu sempre escuto podcast para preparar a aula. Então, aquilo também é libertador, assim, porque tu diz, olha, o que eu posso fazer, né? O que o autor pensou, né? Boa. Então, é muito, muito legal. No ano passado, no primeiro ano, com o módulo da pegada ecológica, eu, junto com os estudantes, eu pedi para eles criar, na verdade, um grupo ecológico. Um grupo ecológico hipotético, né? Então, onde eles tinham... Aí foi muito legal que eu conversei com outras disciplinas, com o laboratório de informática, para criar logotipo, para saber o que é um slogan. Então, foi criado camiseta, né? Sensacional. Não chegou a estampar a camiseta, mas eles criaram lá o layout da camiseta, busdoor, rodor, entendeu? E eles foram escolhendo tantos temas que acabou indo para o lado social, né? Então, às vezes, a questão da diversidade, a questão da... Eu moro em Florianópolis, até esqueci de falar no início ali. Sim. Eu sou de São José, o parceiro é o Dom Jaime Câmara, né? Uhum. A gente mora aqui na ilha de Santa Catarina. E a limpeza de praia. E nesse caminho, a gente foi fazendo algumas coisas do tipo, como que poderia fazer um projeto? E aí a gente falou, né, um dos pontos foi, precisamos de dinheiro. Então, criamos cotas de ajudas, né, hipotéticas também,
com um cheque. Então, os alunos saíram pelo colégio, foram na família e pediram uma doação, né, de mentirinha, de qual cota. Por exemplo, a gente precisava de um projeto de 50 mil reais. Então, eu, né, chamava um professor de outra disciplina, você pode doar 5, 10 ou 15 mil. E eu vou fazer uma doação de 5 mil. Quando tinha os 50 mil reais, o projeto já era viável, né, um show de abertura, um evento numa determinada praia. É claro que tudo de forma muito lúdica e hipotética também, né? Pô, Aí Júlio, eu peguei o gancho e levei para o itinerário, me ajuda, o itinerário C, de urbanização, né? urbanização. Aí eles criaram uma cidade hipotética. Um município, uma cidade hipotética, com o nome, com o dia do padroeiro. Então, foi muito legal, porque, assim, qual era a área, né? E, às vezes, eles entram num erro, né, geográfico de área. Nosso município tem 8 milhões. Peraí, como é que um município tem 8 milhões se o Brasil tem 8 milhões e meio? E aí a gente calculou densidade demográfica, urbanização, os problemas urbanos. Então, melhor dizendo, vários assuntos que tem na apostila, a gente foi puxando para esse trabalho que era o trabalho do semestre. Então, eu achei, o trabalho do bimestre, no caso, né, eu acho que é uma boa dica aí, né? Queria... Eu até arrepio, cara, de escutar, eu arrepio porque eu acho que é isso, né, meu? Eu acho que educação é isso, a gente está no ensino médio, o quanto você mobilizou, né, os estudantes, para eles, com certeza, foi inesquecível. Eles vão lembrar para sempre das suas aulas, eles vão lembrar para sempre de como fazer um projeto, de quais são os estágios de um projeto, né? Então, pô, que legal ver na prática como é possível, né, você usar o material para fugir daquela aula que, convenhamos aqui, né, que foi a geração que a gente teve aula na escola, né, de ser aquela coisa de ficar lá sentado, escutando, né, aquele monte de coisa, poxa, né? Pô, que legal. E uma coisa também que é legal, professor, que é uma disciplina, né, os cursos itinerários é uma disciplina que tem que ser conversada com as outras. É impossível você trabalhar de forma isolada. E aí, pegando aquele gancho que você falou da redação, trabalhei muito, mas muito, nos outros anos também com a professora de redação do nosso colégio, a professora Gabriela, e a gente acabou acertando alguns temas de vestibulares aqui, assim, sabe, da redação. Então, por exemplo, o último vestibular da Federal estava ligado à questão da uberização, né, das relações de trabalho, e isso, um grupo ecológico, um ano antes, foi um grupo ecológico, né, entre aspas, falou sobre o mundo do trabalho, né? Então, era uma ONG que defendia, né, ou fiscalizava o trabalho análogo à escravidão. Aí tu tem toda aquela questão do Rio Grande do Sul que foi chegando, e a gente foi discutindo, né, das vinícolas do Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora também. Sim. E aí a gente se abraçou no final do vestibular, dizendo, olha... E os estudantes eternamente agradecidos, né? Então, professor, quero te agradecer por esse... Eu que agradeço o feedback, Júlio, e você me lembrou, o ano passado eu fui dar uma palestra em Araçatuba, né, aqui no interior de São Paulo, e aí um professor, ele também usava, né, o nosso material, e ele deu um exemplo parecido com o seu, né? Ele falou assim, olha, a cidade, ela carecia de sistema de coleta seletiva de lixo. E a gente mobilizou de tal maneira os estudantes que eles passaram a pressionar, né, a Câmara dos Vereadores a desenvolver um projeto como esse, né? Então, eu acho que a ideia é justamente essa, né, da gente colocar eles como agentes ativos de transformação, né? De olhar e falar assim, poxa, espera aí, eu tenho voz, eu entendi como as coisas funcionam, eu posso fazer elas acontecerem, né? Muito bom, Júlio. Que legal, cara. Obrigado, professor. Pô, eu que agradeço, Júlio, de verdade.
A Heloíse colocou uma mensagem aqui no chat, Pablo, falando que ela fala do Santa Teresa lá de Corumbá, e que ela usou o material do itinerário para auxiliar em um projeto da escola que ocorreu no ano passado. Esse projeto se chama CONSAS, com S. É um Congresso Salesiano de Sustentabilidade. Ela não vai abrir para falar porque ela está com problema do áudio. Olha que bacana. É isso, né? Poxa, eu fico muito tocado, de verdade, Marcela, porque eu acho que a proposta é essa, né? A proposta é a gente, de alguma maneira, conseguir mobilizar a comunidade escolar como um todo, né? Mas percebe que a gente está mobilizando o estudante que chega em casa e vai falar com os pais, que chegam em casa e vão falar com os avós, e na hora que você vê, tá toda a comunidade, de alguma maneira, ali envolvida nisso, né? Poxa, que legal, que legal. Ela está dizendo aqui também, ela acrescentou aqui que o material é muito rico. E é bacana a gente ver eles colocando a mão na massa e usando na prática aqueles conceitos que às vezes são tão teóricos, né? Lá na formação geral a gente fica assim um pouco no reino, digamos assim, das ideias, e acho que no itinerário a gente acaba fazendo com que eles saiam dessa posição de receptores e vão se tornar mais ativos mesmo, né? Então é muito bacana, o material de fato é maravilhoso, eu sou suspeita. Eu lembro, né, o ano passado, o Anglo, ali em São Paulo, o colégio fica na Vila Mariana, né? E a Vila Mariana, ela tá com aquela explosão imobiliária, né? De que todas as casinhas estão sendo derrubadas ali e estão virando prédios caríssimos e tal, né? E aí, poxa, eu consegui levar os alunos para dar uma volta no bairro, no módulo de especulação imobiliária. Então, assim, né, é muito legal. Basta dar a volta no quarteirão ali do Liceu, né? Isso, exatamente. Vários prédios, sim. Exatamente. Então, é isso, né? Poxa, o Júlio pegou lá o exemplo de uma ilha maravilhosa, né, que é Florianópolis, com toda aquela riqueza natural e que ela precisa, de alguma maneira, ser preservada, né, cuidada, né? Poxa, agradeço demais aí os feedbacks. E dividindo mais uma experiência, no ano passado, na mostra de trabalhos escolares, né, eu pedi para os alunos do itinerário fazer perguntas, que era a seguinte pergunta, né, fazer pergunta para os familiares, para os amigos, para as pessoas de fora: onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, quando teve o ataque das Torres Gêmeas? Boa demais. E aí, a nossa conclusão, depois a gente fez um painel, nossa conclusão é que foi um dia tão inesquecível, um divisor de águas tão importante da história, que todo mundo lembrava exatamente o que estava fazendo, inclusive o professor deve estar pensando agora sobre isso, que estava fazendo quando teve a primeira notícia do ataque. Então... Eu vou roubar a sua ideia, beleza? Mas eu vou dar o crédito, tá? Esse ano eu vou usar ela, é muito boa. Foi muito legal. E aí a gente fez um varal, né? E aí fizemos com fotos daquele momento, né? Um varal, e as pessoas, e inclusive quem visitava a feira, podia escrever também, né? Fazia um recadinho e botava no varal. E foi muito legal. Que legal. E outro trabalho que eu fiz ali no curso D, sobre a questão da ONU, né? Então, peguei alguns países, sorteei entre duplas e grupos, né, para representar um país. E aí o projeto chamava Cartas para a ONU. E aí eu montei um parlatóriozinho, né, e onde o estudante lia a carta para a ONU. Aí, junto com a professora de informática e usando inteligência artificial, às vezes até a gente conseguiu fazer com que a dublagem fosse na língua do país. De alguns países, assim, foi muito legal, assim. Nossa. Muito interessante. Ô, Júlio, eu vou começar a te levar para dar palestra comigo, cara. São muito... Você arrumou aí. Não, e esse varalzinho eu já me apropriei, mas eu vou te dar o crédito, fica tranquilo. Essa ideia aqui é do Júlio, lá de Floripa. Use, que eu vou ficar feliz.
Muito legal, cara, muito legal mesmo. Obrigado. Terminamos, Maristela? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu só queria solicitar aos presentes aqui que acessem o link que eu coloquei aqui da plataforma para fazer a avaliação, tá, da nossa conversa, da nossa palestra. Vocês, quando preencherem essa avaliação, essa pesquisa de satisfação, vocês vão receber um certificado de participação do evento, tá? Então, é só entrar no chat, tem o link, entra lá, responde a pesquisa, e daí vocês recebem o certificado do que participaram, tá bom? Pablo, antes de eu agradecer a presença dos professores, eu queria muito agradecer, viu, sua disponibilidade de passar esse tempinho aqui do sábado conosco. Eu aprendi demais, então creio que os professores também aproveitaram muito, tá? Professores, obrigada também de vocês estarem aqui, a gente está muito feliz de recebê-los no sistema, vamos juntos aí trabalhar bastante, a assessoria, os autores, vocês aí na escola, os gestores, para que a gente melhore a vida e o aprendizado de todos esses alunos, tá? Contem conosco. E se alguém quiser falar alguma coisa, essa é a última chance. Foi um prazer, viu, gente? Foi um prazer, assim, enorme. Eu adoro esse tipo de encontro, né? Sempre que possível, eu vou estar aqui conversando sobre esse material aí, que pode ter certeza que foi um material que a gente fez com muito carinho para vocês. Tudo bem? Um beijo, gente. Um beijo. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, viu? Tchau, tchau.